Olá, amigos e amigas, bom dia. A gente já começa falando de tiros em revenda de veículos na Glória, em Vila Velha. Os disparos foram feitos por um bandido que passava de bicicleta e saiu atirando. A nossa equipe está no local e daqui a pouquinho a gente traz informações desse tiroteio ao vivo. Vamos falar também de um golpe de jiu-jitsu. Foi esse golpe que um rapaz fez para matar a avó da namorada em Guarapari. Ele confessou todo o crime. Suzy Faria está aqui no estúdio e traz detalhes pra gente desse destaque, né, Suzy? Isso mesmo, George. Ele foi pego junto com a companheira aqui no bairro de Alecrim, em Vila Velha. Levado para Guarapari, acabou confessando que cometeu o crime e justificou o mata-leão que deu na dona Ivonete, dizendo que, na verdade, ela partiu para cima dele com uma faca. Mas isso é assunto para daqui a pouco, George. Você também traz em destaque uma novidade sobre um inquérito da médica morta num hotel em Colatina, né, Suzy? Exatamente. Neste caso, o Ministério Público devolveu o inquérito para o delegado Deverly Pereira e ele vai ter 5 dias para concluir a investigação. De acordo com o delegado, falta colocar alguns pingos nos is, algumas dúvidas que ainda tem dentro dessa investigação e, portanto, ele terá ainda 5 dias para fazer isso. George. Obrigado, Suzy. Até daqui a pouquinho. Suzy, a gente fala muito de golpe aqui, né? Sim. Golpe na internet, golpe físico também. Mas olha só essa situação. A gente não tem paz com um monte de coisa. Mas quando o assunto é golpe, todo dia tem uma atualização. Vocês já devem ter visto que um novo vírus de celular está usando o Pix para fazer a limpa nas contas. Foram, gente, mais de 1.300 registros do golpe. Hoje, no quadro Mundo Digital, vamos mostrar como você pode se proteger para não ser vítima desse vírus. Olha, os bandidos não têm mais o que inventar para furtar. Placas de numeração, isso mesmo. Estão levando placas das casas. Tainara Nascimento, como é que fica a situação para entrega aí, né, de mercadorias, entrega aí de cartas nessas residências, minha amiga? Bem difícil, tá, George? Já que até as caixas dos Correios eles estão levando. Além da numeração, as caixas também onde ali os moradores recebem as cartas também estão sendo levadas. Ali a situação está bem precária em Jardim da Penha. A gente foi ouvir os moradores justamente por isso. E aí tem várias queixas, a gente vai retratar daqui a pouquinho na matéria que a gente registrou lá no local. Combinado, Tainara. E tá endividado você aí de casa? Precisa negociar? A partir de hoje, o caminhão da Serasa vai estar na Praça do Papa, em Vitória. Aqui no estado, gente, são mais de 1 milhão de endividados. É a chance, com esse caminhão, de você organizar as contas e sair do vermelho, poder voltar a dormir tranquilamente. Daqui a pouquinho os detalhes. E o calor, hein? Chegou aí onde você tá? Um fenômeno natural promete deixar o inverno com a cara do verão. Já amanheceu bem quente hoje, né? Com temperaturas bem altas. Luciano Rossetti, a gente está vendo aí imagens ao vivo da Grande Vitória, pouquíssimas nuvens, tá quente. Vamos ver onde o Luciano tá. Luciano, onde você tá? Tá quente aí? Faz o alerta pra gente. Pois é, meu amigo, o sol tá pegando aqui, tô na sombrinha aqui na Enseada do Soar, a gente conseguiu encontrar aqui um canto com uma sombra para poder fazer o vivo com mais tranquilidade, né? Mas tem previsão de calorão para o sul do estado ainda hoje, nesta tarde. Previsão de 35 graus na região sul do Espírito Santo e de 40 graus a partir desse próximo final de semana, viu? Isso é previsão para o estado e para o Brasil inteiro, para o país todo. Em algumas localidades do país, previsão de 45 graus. Daqui a pouquinho eu volto com os principais cuidados que a saúde precisa, além de aproveitar uma sombrinha também, que é muito necessário, né? Vai pela sombra, pessoal. Temos que falar desse assunto. Agora, Luciano, eu fiquei sabendo que você conversou com uma galerinha que quer ir para a NASA. Que história é essa, Luciano? Pois é, amigão, é quase isso, né? Daqui a pouquinho a gente vai apresentar para vocês o Wallace e o Tiago. São dois crânios, né? Gênios, na verdade, aqui do Espírito Santo, das instituições de ensino públicas aqui do Espírito Santo. Eles construíram um foguete e ficaram com vice-campeonato na Olimpíada Brasileira de Astronomia. Daqui a pouquinho eu volto com os detalhes também para mostrar o foguete, a obra de arte e também esse prêmio que eles ganharam. Galerinha muito inteligente. Valeu, Luciano. Até daqui a pouco. E olha, não sai daí não, que tem isso e muito mais. A gente volta em 1 minuto, é um instante só. TN1 de volta, agora 12h47. Vamos direto para Vila Velha, onde um bandido de bicicleta disparou tiros. Olha só imagens. Disparou tiros que atingiram uma revenda de carros.
Vanusa Santana, você está aí no local, minha amiga, bom dia. Olá, George, muito bom dia para você, para o pessoal que nos acompanha de casa. Eu vim aqui para uma rua lateral à rodovia Carlos Lindenberg, onde está localizada essa concessionária, onde aconteceu toda essa situação na manhã de hoje, por volta de 9h30 da manhã. Um homem armado que estava de bicicleta chegou na frente da concessionária. Ali ele tentou, então, render o proprietário do estabelecimento comercial. Eu não sei ainda, a gente não conseguiu apurar se o dono do estabelecimento teria reagido. O fato é que ele entendeu que o rapaz não entregaria nada. Ele começou, então, do nada, a disparar. Pelo menos 10 tiros foram ouvidos aí. Houve muito pânico, George, e correria, porque ele, além de disparar para o alto, ele também começou a disparar em direção ao interior do estabelecimento. Várias pessoas estavam dentro do estabelecimento, tiveram que se proteger entre os carros, né, porque é uma concessionária de carros, então essas pessoas ficaram desesperadas. Comércios vizinhos também, né, quem trabalha aqui do lado também ficou bastante desesperado, se abaixou porque não sabia até então de onde os tiros estavam partindo, até que perceberam que era um suspeito de bicicleta que havia chegado na frente dessa concessionária que fica às margens aqui da rodovia Carlos Lindenberg, na Glória. Ele chegou então com essa bicicleta, tentou abordar o proprietário do estabelecimento, que é uma concessionária de carros, e aí ele entendeu de alguma forma que não sairia ganhando, acabou disparando cerca de 10 tiros. Vários tiros, inclusive, atingiram um dos veículos, né, que estava estacionado no pátio desse estabelecimento. As informações são muito recentes ainda. Há informação de que esse homem, após os disparos, ele teria saído pedalando aqui em direção a essa rua. Como eu disse, ainda está tudo muito prematuro, muito inicial. A gente tentou ainda conversar com o proprietário. Uma pessoa veio até aqui agora há pouco e pediu que não fizéssemos imagem mostrando o nome da concessionária. Até o momento não há informação se houve feridos, mas houve muito pânico sim, viu, George? Porque as pessoas que estavam aqui, inclusive, vamos pedir ao Alex para mostrar, tem uma lojinha que vende artigos para festa aqui. Eu conversei um pouco com a gerente, ela disse que na hora ela não estava, mas houve correria e muitos funcionários desesperados dentro da loja tiveram que se abaixar porque realmente eles não sabiam de onde os tiros estavam vindo. Até que pouco tempo depois eles viram quando o homem de bicicleta saiu em alta velocidade por aqui, pedalando bastante apressadamente. Então é isso, a gente fala ao vivo aqui da Glória, a gente está às margens aqui da rodovia Carlos Lindenberg, onde na manhã de hoje, por volta de 9h30 da manhã, numa tentativa de assalto, um criminoso atirou diversas vezes em direção ao estabelecimento, que é uma concessionária de carros, e aí muita gente estava dentro da concessionária, incluindo clientes, incluindo também funcionários que precisaram se abrigar entre os carros. Um dos veículos acabou aí atingido com vários disparos que foram dados por esse suspeito que fugiu de bicicleta. George. Ô Vanusa, a gente está vendo imagens, pode colocar a imagem em tela cheia dele fugindo, esse daí da frente, você está vendo que ele fez a curva e quase foi atingido também pelo ônibus, ou seja, poderia ter causado outro estrago, outro problema, além dos tiros que ele fez ali. Vanusa, você está aí no local, a gente sabe que a perícia vai ser feita. Chegou algum representante aí da Polícia Civil ou da Polícia Militar? A informação que a gente tem é que a Polícia Militar já esteve aqui, a perícia, a gente não tem essa confirmação ainda, mas a Polícia Civil já teria estado aqui mais cedo. Como a gente chegou muito em cima da hora da nossa entrada, eu ainda estou apurando as informações mais detalhadamente, mas a informação que a gente tem é que mais cedo isso aqui estava lotado de carros da Polícia Militar, porque realmente houve muito pânico aqui na região. Vários estabelecimentos, como
como eu disse anteriormente, né, funcionários, pessoas que estavam começando o dia, porque muitos estabelecimentos, George, começam por volta de 9 horas da manhã, abrem as portas nesse horário. E foi justamente nesse horário, por volta de 9h30, que o assaltante chegou aqui em frente à concessionária, tentou render esse proprietário, dono, comerciante, dono dessa concessionária, não conseguiu. Se achou no direito de disparar para o alto e também em direção ao pátio da concessionária, quando um dos veículos acabou sendo atingido por vários tiros. Você imagina o terror que esses funcionários passaram na manhã de hoje, por volta de 9h30 da manhã. A gente continua, tá, viu, George, pessoal de casa, acompanhando isso. A qualquer momento a gente pode voltar com mais informações sobre esse tiroteio que aconteceu aqui na manhã de hoje, em frente a uma concessionária na Glória. Sim, Vanusa, pedi para você continuar aí, tentar conversar com mais pessoas, para você voltar com mais informações, inclusive, né, sobre a perícia, o que vai ser feito para ver realmente, porque você trouxe a informação de que um carro foi atingido, mas realmente uma imagem muito impressionante. Daqui a pouquinho a gente volta com você. Olha, está no Centro de Detenção Provisória de Guarapari o rapaz que matou a avó da namorada dele com um golpe conhecido como Mata-Leão. Suzy Faria já está aqui e vai atualizar esse caso para a gente. Suzy, ontem a gente estava conversando sobre o fato que poderia ter a participação dessa jovem, né? Mas ela foi liberada, de acordo com essas primeiras investigações. Ela está sob a tutela agora do Conselho Tutelar. Ontem a mãe dela, a dona Ingrid, ligou para mim, a gente conversou um pouco e ela disse o seguinte, que ela deu uma autorização para o Conselho Tutelar levar a jovem de 17 anos. Todo mundo estava preocupado com o bebê de 20 dias. Ficou na casa de uma prima aqui em Alecrim, Vila Velha, onde os policiais vieram pegar o casal para levar até Guarapari, onde eles acabaram confessando. Guilherme da Silva Almeida, 19 anos, confessou que matou a dona Ivonete porque ela teria partido para cima dele com uma faca. E aí teria dado um mata-leão. Pois é, a gente falou ontem também sobre que ela poderia ter sido envenenada, a família disse, mas o delegado disse outra coisa, né, Suzy? A gente estava até suspeitando ontem, conversamos sobre isso, né, de que havia marcas de um provável asfixia. E o delegado Franco Malini confirmou que, na verdade, pelo depoimento do jovem, do Guilherme, que ele a matou, então, por sufocamento, a estrangulou. E lembra que nós comentamos que tinha a família disse que tinha um travesseiro do lado dela, né? Então é bem provável que ele também tenha usado o travesseiro para poder asfixiá-la. De qualquer maneira, os dois já foram encontrados, Guilherme já está na cadeia e a Ingrid, de acordo com a mãe, acabou virando uma comparsa porque acompanhou tudo o que aconteceu e não defendeu a avó, que tantas vezes a defendeu do próprio companheiro. Muito triste, né? Vamos ver então o delegado, né? Toda essa repercussão depois da prisão dele. Pode rodar aí, por favor. Guilherme da Silva Almeida, de 19 anos, foi preso nesta segunda-feira em Alecrim, Vila Velha. Segundo a Polícia Civil, ele confessou ter estrangulado Ivonete Javarini, de 58 anos, com um mata-leão. A primeira coisa que foi apurada é que o fato não foi um envenenamento, mas sim um estrangulamento. A vítima morreu por asfixia, conforme já informado pelo DML. O companheiro da neta confirmou que aplicou um golpe mata-leão na vítima que causou sua morte. O crime aconteceu na última quinta-feira. A mulher foi encontrada morta dentro da própria casa no bairro Aeroporto, em Guarapari. Guilherme é companheiro da neta da vítima, com quem tem uma bebê recém-nascida. Eles moravam juntos há cerca de 1 ano. Em áudio gravado pela vítima, um dia antes de morrer, ela relata agressões e ameaças de Guilherme. Guilherme deu uma mordida no nariz de ontem, dizendo ele que entrou no Facebook e viu ela traindo ele pelo Facebook. Aí deu uma mordida, pegou a faca, aí mandou ele sair fora. Aí ele deu uma mordida no nariz dela, olha o que ele fez. Pelo amor de Deus, não conta pra ninguém, porque senão ele volta e me mata, ele tá indo embora agora, ele e ela. Ele queria que fosse embora com a neném de 22 dias, ela falou que não ia, que preferia ficar com a avó. Aí nesse bom tempo ele pegou a faca pra matar ela, falou que ia matar minha mãe e a filha, falou que ia abrir a filha em cima e embaixo. E nisso falou, se você matar minha avó, se você encostar a mão na minha avó, eu te mato. Aí ele falou assim, então você vai me matar. Foi, deu uma mordida no nariz dela, foi aí que minha mãe tirou foto. Né? E nisso ele pegou e saiu, não sei se ele saiu pra usar droga ou alguma coisa. Aí na quinta-feira, na volta de 5 horas, eu senti falta da minha mãe que eu liguei, que eu fui levar a menina que ela toma conta.
Ela não me atendia, eu já esperava o pior. Depois do crime, o casal sumiu por 4 dias. A Polícia Civil confirmou que a adolescente de 17 anos, neta da vítima, não teve participação e foi ouvida apenas como testemunha. Ela foi entregue ao Conselho Tutelar e o bebê do casal está com parentes de Guilherme, mas o conselho já foi acionado. Na fuga do crime, o suspeito ainda levou o celular e cartões bancários da vítima. Agora, o que a família espera é que uma resposta a esse crime seja dada através da justiça. Não tem perdão, só Deus pode perdoar. Pois é, Suzy, ontem a gente ouviu um áudio que parecia que tinha um conluio entre eles, mas a polícia agora inicialmente já descartou. Agora ele tem uma ficha criminal extensa, né? Você conseguiu apurar? Sim, parece que quando o adolescente, que hoje ele tem 19 anos, até estupro ele teria na ficha. Tráfico de drogas, roubos, furtos e o crime que a gente considera, né, horrível, que é o estupro, também teria sido colocado aí para o Guilherme, que agora está na cadeia por conta desse homicídio. Como eu disse antes, a garotinha de 20 dias, de acordo com a dona Ingrid, a avó dessa criança estaria aqui no Alecrim, em Vila Velha, e já vai ser encaminhada para ficar com a família dessa menina. Ok, Suzy, obrigado. Daqui a pouquinho você está de volta com informações sobre a morte da médica em Colatina. Até daqui a pouco. Porque agora a gente vai falar da onda de calor, tá? Essa onda mal chegou e já aumentou as temperaturas. Pela manhã, o clima ameno de inverno deu tchau. Os últimos dias do inverno serão de temperaturas exorbitantes. A sensação térmica para várias partes do estado pode chegar a 45 graus. Vai ser difícil até para quem gosta de calor, viu? O tempo que vier para mim tá tudo certo, cara. Eu tiro proveito de qualquer um deles. Eu prefiro mais o frio, né? Porque eu sou uma pessoa que transpiro muito. Vamos esperar para ver, né? Se realmente vai vir, né? Porque... isso é previsão, né? Ninguém sabe certo, mas a gente tem que se preparar, né? Vamos esperar para ver se é verdade, né? Um fenômeno conhecido como bolha de calor deve tomar conta do país nessa semana. 15 estados, incluindo o Espírito Santo, vão ser afetados. Maravilhoso. Quanto mais quente, melhor. Aí é só tirar tudo isso aqui que eu tenho e pedalar normalmente. Segundo os meteorologistas, o motivo de todo esse calorão é um bloqueio atmosférico que vai impedir a chegada de frentes frias ao Espírito Santo. Mas essa situação não está restrita ao nosso estado, não. O mesmo vai ocorrer em quase todo o país. Com isso, as temperaturas mais amenas vão estar restritas ao sul do Brasil. Esse fenômeno acontece quando uma área de alta pressão permanece sobre a mesma região por dias ou até semanas, prendendo o ar muito quente por baixo, assim como uma tampa em uma panela. Com tudo isso, os cuidados com a saúde precisam ser redobrados. As pessoas desidratam, concentram muito o sangue fica mais grosso. Então, as pessoas que já têm problemas de hipertensão arterial, diabetes, colesterol alto, o índice de problema circulatório tende a aumentar. Então, você tem um aumento de infarto, você tem um aumento de derrames cerebrais. Protetor solar e garrafinha de água não podem sair de perto e cada um se prepara para esse calorão como pode. Os idosos têm uma dificuldade imensa de tomarem líquidos. Então, quando chegam a sentir sede, é porque estão extremamente desidratados. Então, tem que se oferecer líquidos, frutas, né, que tem quantidade de nutrientes, de líquidos, para que a pessoa possa hidratar. Muito gelo, muita água para se hidratar e muitas frutas. As previsões não são das melhores mesmo. Tem ainda a baixa umidade do ar que causa outro problema. Luciano Rossetti já está aqui, não é? Ele está do lado ali de uma médica e daqui a pouquinho vai falar com a gente, porque no início da manhã, Luciano, a temperatura já foi alta. Como é que está a sensação aí nesse momento agora? Amigão, salve-se quem puder, hein? 35 graus já está fazendo no sul do estado, de acordo com institutos de meteorologia. E a previsão é que a partir do próximo final de semana, as temperaturas cheguem a 40 graus. Os termômetros cheguem a 40 graus em algumas localidades do país. 45, eu nunca vi tanto calor assim. Pode causar uma série de problemas de saúde e é sobre essa pauta de saúde que a gente vai conversar agora com a doutora Luzaneri Cruz, que é endocrinologista, vai falar dos principais problemas e cuidados, né? Indo por etapas, doutora, quais são os principais problemas que o calor excessivo pode causar? Boa tarde. Boa tarde. Fica até difícil a gente acreditar que vem esse calorão, né? Hoje um dia até fresquinho, mas a temperatura corporal é um dos principais elementos que o nosso corpo tende a manter.
Então ele vai querer manter essa temperatura. Para isso, vai perder líquidos para o meio ambiente. E com isso a gente tem a famosa desidratação. A desidratação com tudo que a gente teme muito. Então, pode ter tontura, alteração da memória, alteração do humor, a pessoa pode ficar irritada, pode ter até desmaios, né, síncopes, alterações do coração, pode ter até arritmia cardíaca. Então a gente viu, por exemplo, ano passado, naquelas ondas de calor da Europa, as pessoas até morreram. Então pode atentar até contra a vida. Com isso, também a gente pode ter uma alteração dos alimentos, aumento da proliferação de vírus e bactérias que já existem aí, né, no meio ambiente. E esse alimento, quando a gente come, a gente pode também ter as doenças que são as gastroenterites. Então a gente pode ter até doença infecciosa também advinda do calor. E com isso piora a desidratação e piora todo esse quadro que a gente está falando. Caramba, é muita coisa ao mesmo tempo, né, doutor? Então, os principais cuidados, né? Quais são? Então, primeiro a gente precisa se hidratar, já que o que a gente mais teme é a desidratação. Então, a gente precisa consumir o líquido que a gente gostar. De preferência, líquidos não muito açucarados, né? Para a gente também não ter problema lá com o intestino e poder ter diarreia por excesso de açúcar. Então a gente vai tomar chás, sucos, muita água, o que a gente gostar. Deve evitar o álcool. O álcool não entra nesses líquidos, porque para metabolizar o álcool, a gente já aumenta a temperatura. Por isso que às vezes a pessoa toma um vinho e começa a sentir um calor. Se a temperatura externa está muito alta e a sua temperatura interna também aumenta pelo álcool, então o álcool deve estar fora, diminuir bastante o consumo de álcool. A gente deve consumir alimentos naturais, muito bem higienizados e ricos em água. Então vamos lá, frutas, legumes, verduras. A gente deve consumir os alimentos muito bem preparados, lavar bem a mão para a gente evitar as gastroenterites e com isso a gente poder ter, né, uma alimentação mais saudável. Outra coisa, evitar ambientes muito quentes. Então, dar um alô para o ar-condicionado e para o ventilador, né? Evitar ficar muito tempo em pé em lugares fechados, porque a gente pode ter um mal-estar só de ficar muito tempo de pé, então que a gente chama de síncope também. E as roupas bem leves, né? Evitar roupas pesadas. Acho que tudo isso aí pode contribuir para a gente diminuir a nossa temperatura corporal. Com certeza, fazer o que a gente está fazendo agora, né? Procurar uma sombrinha, aquele esqueminha, né, George, amigos do TN, sombra e água fresca, cuidados com a saúde, a doutora falou aqui muito bem, e a gente inclusive agradece a doutora Luzaneri Cruz, endocrinologista. Alimentos leves, fazendo um rápido resuminho, alimentos leves, muita hidratação, muita água, sombra e água fresca, meu amigo, porque a partir do próximo sábado, quando começa a primavera, o clima vai esquentar, a chapa vai esquentar, literalmente aqui no Espírito Santo. Mais ainda, né, Luciano? Porque até o dia 22 tem essa previsão aí da onda de calor. Muito quente mesmo. Ótimas dicas, ótimos cuidados para todo mundo. Obrigado aí, Brigada Médica também. Ô, gente, vamos voltar a falar ao vivo com a Vanusa Santana, que ela está na frente de uma concessionária de veículos em que um homem de bicicleta, aí estão as imagens, ele passa atirando nessa concessionária. Foi esse homem que quase também foi atingido por esse ônibus. Ô Vanusa, você conversou com uma testemunha, tem alguma testemunha aí perto de você? George, tem sim, é uma comerciante, ela tem estabelecimento comercial aqui nas proximidades dessa concessionária que fica na Glória, às margens da rodovia Carlos Lindenberg, onde hoje, por volta de 9h30, um homem chegou, tentou assaltar o proprietário dessa concessionária, aí não conseguiu, ele acabou atirando na direção da concessionária e também para o alto aqui. Ela disse que estava no estabelecimento junto com, né, o marido dela quando viu esse homem passando em frente ainda com a arma em punho. É isso mesmo? É isso mesmo. Foi um susto, porque é uma região bem movimentada, né? E a gente é vizinho aqui da revendedora de veículos e nós começamos a escutar os tiros, muitos tiros, mais de 10 tiros, e fomos para a porta do nosso estabelecimento. Quando nós chegamos na porta do estabelecimento, ele já estava fugindo de bicicleta com máscara e com a arma em punho. Então a gente entrou com medo, né? Sei lá se ele podia tentar alguma reação ali a gente entrou para a loja, tentou até fechar para poder ver se
acalmava os ânimos, né? Mas não, ele seguiu sentido Lindenberg ali, sentido Glória. Sentido Glória. Isso. Um susto danado para vocês. Tinham acabado de abrir o estabelecimento, né? Era mais ou menos 9h30 da manhã, por aí, tinha 1h e pouco. E completamente atípico, né? Porque é uma região muito movimentada, muito pedestre, muito comércio, então foi um susto bem grande. Tá certo, muito obrigada, viu, pela entrevista. Pedi para você me acompanhar aqui, Alex, porque a gente recebeu a informação de que esse assaltante, George, ele teria vindo aqui já na sexta-feira. Entrou na concessionária, fingiu ser cliente, fingiu querer fazer um financiamento de um veículo e aí foi embora. Hoje ele voltou, anunciou o assalto. Há informações de que ele teria começado a atirar primeiro aqui, ó, nessa rua, que é uma rua lateral aqui, a concessionária. A gente lembra que a concessionária, a parte da frente, fica às margens da rodovia Carlos Lindenberg. A gente veio para cá correndo do vento, mas o vento não está deixando a gente. Mas enfim, e aí ele atirou dessa parte aqui e depois ele seguiu, George, para a rodovia Carlos Lindenberg, que é a parte da frente da concessionária. Ali ele teria municiado a arma novamente e então atirado mais. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, viu, George? Vanusa, mas eu quero continuar com você, porque hoje, mais cedo, você fez uma reportagem de que uma mulher estava numa videochamada, de repente apareceu um bandido atrás dela. Com quem ela estava conversando? Com o marido dela, George. Foi essa videochamada que salvou essa mulher e fez ela recuperar o celular dela, porque logo em seguida ela foi vítima de um assalto dentro de um estabelecimento comercial que é dela, né? Um salão de belezas ali no residencial Jacaraípe, que fica na Serra. Foi ontem por volta de 1h da tarde, hora do almoço. Ela tinha acabado de almoçar quando esse homem entrou no estabelecimento ali. Ela, percebendo que seria assaltada, conseguiu fazer a videochamada com o marido, fez assim para o marido ainda percebeu o cara, porque quando ele pegou o celular dela, a ligação não tinha sido finalizada. O marido conseguiu ver que realmente ela estava em perigo e aí ele foi ao local porque estava muito próximo e acabou aí conseguindo flagrar o assaltante ainda. Na manhã de hoje a gente foi, viu, ao local, George, e conversamos um pouco com essa vítima, que é uma manicure. Vamos acompanhar agora a reportagem que a gente preparou para vocês. Um homem chega a um estabelecimento comercial. Ele permanece em frente por um tempo. Parece observar o local. O rapaz disfarça, passa em frente, olha. De repente, ele entra no estabelecimento. Pouco tempo depois, o homem sai correndo. No caminho, um motociclista para ao lado e desce correndo. Ele parte para cima do homem que corre. A cena vista é de um assalto. O homem que corre é um criminoso. Ele havia acabado de assaltar uma manicure de 17 anos. O homem que a gente vê abordando, saindo da moto e abordando o criminoso, na verdade é marido da vítima. Ele estava em uma videochamada num aplicativo de mensagens com a mulher. Quando ele percebeu que ela estaria em perigo, ele correu para o local. Conseguiu chegar a tempo de abordar o criminoso ainda aqui na calçada. A vítima conta que percebeu que seria assaltada. Rapidamente, ela ligou para o marido, que estava muito próximo. Eu já maldei no olhar dele quando ele passou. Peguei e liguei para meu marido, chamada de vídeo. E eu vi a sombra dele ali, então eu tive que só que manter a calma, né? Eu peguei e falei para meu marido vir, né? Aí eu saí na porta, eu tive coragem de sair na porta. E quando eu vi ele assustou. Ontem aí eu já sabia que ele ia me assaltar mesmo. Depois que foi rendida, a mulher entregou o celular. O que o assaltante não sabia era que a ligação ainda estava ativa. Do outro lado da linha, o marido da manicure conseguiu ver o criminoso. Ele pediu a senha do meu celular, eu passei. Pediu a senha do meu aplicativo da Nubank, também eu passei. Aí ele falou que era pra mim ficar quieta, pra mim não gritar, porque senão ele ia voltar correndo e me matar. Na hora que ele já pegou o meu celular, não deu pra desligar, porque o celular travou. Aí mostrou uma parte do corpo dele, meu marido viu. Aí ele não deu tempo dele chegar nem na esquina, que meu marido já pegou, eu saí na porta e falei que era ele. Aí ele pegou e já segurou ele, abordou ele. Ao ser abordado, o suspeito resistiu.
Na luta corporal, o marido da manicure acabou ferido na mão. O vídeo mostra Gabriel Pombal da Silva do Nascimento, de 21 anos, já dominado no chão. Com ele foi encontrado o celular da manicure que havia sido roubado. Ele foi contido até a chegada da PM. Conhecido da polícia, Gabriel já foi preso por roubo. Havia saído da cadeia em agosto desse ano. É conhecido, ele mora aqui perto. No ano passado ele foi preso, entendeu? E mesmo assim não muda, né? Depois do trauma vivido durante o assalto, a manicure afirma que agora será difícil voltar a trabalhar no mesmo local. Eu espero que ele fique lá por um bom tempo, entendeu? Que se ele tiver de mudar, ele saia, mas se não, que ele continue lá, porque eu fico com muito medo dele voltar, porque tanto que ele já me ameaçou. Pois é, né? Que situação que essa manicure aí de 17 anos trabalhando enfrentou. Esse rapaz, a gente, né, deu de cara com ele hoje lá no departamento médico legal, ele chegou dando beijinho, viu? Tava muito preocupado aí, não, com a prisão dele. A gente torce para que dessa vez o Gabriel fique preso de fato, porque ele saiu em agosto, como eu disse na reportagem, aí tinha sido preso já por atuar também, fazendo a mesma coisa, né, assaltando outra pessoa. Enfim, né? Espero que agora realmente ele aprenda, porque na manhã de hoje, depois de passar pelo Departamento Médico Legal, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. Foi, é claro, autuado por assalto à mão armada. George. Obrigado, Vanusa. Relembrar aos amigos do TN que você está nesse momento na frente de uma concessionária na Glória, em Vila Velha. Né? Um ciclista passou atirando dentro dessa concessionária. A Polícia Militar já chegou aí, a Polícia Civil daqui a pouquinho ela deve também. A gente vê outras imagens sobre esse caso, de um outro ângulo. Daqui a pouquinho você continua aí para trazer mais informações desse caso, Vanusa. Obrigado. Pode falar. Na verdade, eu queria ressaltar que essas imagens, né, que a gente está mostrando para vocês de casa, da fuga desse criminoso, são imagens que revelam até a direção que ele está indo, né, e são imagens exclusivas, viu? Porque nenhuma outra emissora tem essas imagens, somente a TV Tribuna, o TN1, né, que você está assistindo agora. É possível ver realmente a fuga desse rapaz que está aí, que vocês veem de casa agora correndo depois de efetuar vários tiros em direção a essa concessionária que está aqui aos fundos, ok? Ok, Vanusa, obrigado pelas informações, até daqui a pouco. Agora a gente vai falar do caso da médica assassinada no quarto de um hotel em Colatina. O inquérito foi prorrogado por mais 5 dias. Suzy Faria, a gente conversou, né, com o delegado que está investigando o caso, ele pediu essa prorrogação, né? O delegado Deverly Pereira pediu porque faltam ainda, George, puxar algumas lacunas que ficaram em aberto. Por exemplo, o laudo toxicológico. Ele precisa do resultado do laudo toxicológico tanto da vítima quanto do marido, o Fúvio, quanto também do Robson, que é o motorista, e que, de acordo com o delegado, está envolvido na morte desta médica. Então, falta isso ainda e 80% das imagens lá do hotel onde eles ficaram hospedados em Colatina foram analisadas. Falta 20%. O delegado Deverly Pereira classifica que essas informações são de extrema importância para poder fechar o inquérito dessa morte fria que aconteceu lá em Colatina no início desse mês e que resultou na morte, no feminicídio e na morte da médica Juliana Pimentel Ruas. Agora, durante as diligências, eles encontraram vários remédios na casa do casal e a polícia também investiga o fato dele usar o CRM da médica para comprar alguns medicamentos psicotrópicos, né? Medicamentos aí anestésicos de alta potência e que viciam. Pois é, George, essa é uma das principais preocupações desse inquérito, porque pelas informações que já foram levantadas, é bem provável que ele e ela utilizassem essa medicação. Também durante as investigações lá na região de Minas Gerais, Teófilo Otoni, se levantou que ela sofreu um acidente gravíssimo, ela precisou ser hospitalizada, chegou a ter algumas costelas quebradas e ele teria entrado no hospital para injetar uma medicação nela que, se fosse na dose que teria sido injetada, ela poderia ter morrido ali. Então, era uma mulher que já vinha sofrendo abusos, já vinha sofrendo muitas agressões, 4 anos de casado, no 3º ano ela já estava querendo dar um basta e ainda não tinha conseguido. A família, o pior de tudo, né, conhecia, sabia, mas ela tinha medo de ser mais enfática com a família e de dar um ponto final nisso. Acabou que nesse
essa situação toda, morreu, né? Agora, tem história também de que ela tinha assumido, né, a filha dele, né, e que se ela morresse, ele ia acabando, como sendo o pai, ficando com os bens dela. Herdando tudo. Um dos motivos que está sendo investigado se seria esse. O fato dele, a partir do momento em que ela assume a filha, passa os bens para essa menina, que ela vai ter direito a essa menina, ele então resolve dar um cabo na vida dela para poder ficar com esses bens. Tem ainda a morte da primeira mulher dele, num acidente que aconteceu numa estrada, dizem que numa reta, né? Ela acabou se acidentando e morrendo, e que também entra nessas investigações para saber se de fato foi um acidente ou não. Uma ex-mulher dele, né? Bom, exatamente. Então vamos resumir, 80% das câmeras já foram estão analisadas, as imagens. A polícia ainda tem mais 5 dias para divulgar e está aguardando aí o laudo toxicológico dos 3. Perfeito. Suzy, mais uma vez, obrigado pelas informações. Vamos falar agora de uma morte no bairro da Penha, em Vitória. O crime foi numa escadaria bem perto da base da PM, que fica no bairro. A vítima foi morta a tiros e aparentava ter entre 25 anos e 30 anos. De acordo com a polícia militar, foi possível ouvir os disparos, mas quando chegaram no local, a vítima já estava caída sem vida. A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão de Homicídios, mas não serão divulgadas informações a respeito. O corpo do homem foi levado para o DML. Agora vamos falar, gente, se você está endividado e precisa negociar, a partir de hoje, o caminhão da Serasa vai estar na Praça do Papa, em Vitória. Aqui no estado é muita gente, tá? São mais de 1 milhão de endividados e é a chance de organizar as contas e sair do vermelho. Tainara Nascimento está ao vivo e traz todos os detalhes para a gente. Como é que está o movimento aí, Thay? Pois é, George, o caminhão chegou hoje. Por enquanto, o movimento aqui está indo aos poucos. Quem vai explicar melhor aqui para a gente é o Daniel Bizanha. Mas a expectativa é aumentar aí o fluxo, já que vai até o final de semana o caminhão aqui na Praça do Papa, né, Daniel? Isso, exatamente. O caminhão, o atendimento começou hoje, das 9 horas e vai até às 18 horas, de terça a sexta-feira. E no sábado a gente atende das 9 às 13 horas da tarde. Tá certo. Olha, o George falou ali no estúdio um número alarmante, né? Mais de 1 milhão de pessoas aqui no nosso estado estão com essas dívidas, né? E a movimentação aqui, por enquanto, até que tá fraca, né? Então o pessoal de casa às vezes não tem muito conhecimento. O que ela precisa trazer? Tem valor mínimo de dívida ou é só estar cadastrada aí na Serasa? Não tem valor mínimo. Basta a pessoa chegar aqui com um documento original, com foto. Tem que ser o documento da pessoa. Lá dentro ela vai consultar o seu CPF e verificar se tem uma dívida cadastrada na Serasa e ali a gente consegue fazer a renegociação. Agora tem um descontômetro ali, né, que o pessoal de casa deve estar vendo na imagem do Chico. O que seria isso, Daniel? Explica pra gente aí. O descontômetro é a porcentagem, né, na verdade é o valor real do total de descontos que já foi dado nas renegociações de dívidas na Serasa, tanto no caminhão, tanto no aplicativo e também no site. Agora o que o pessoal de casa também quer saber, eu tenho uma dívida de R$4.000, por exemplo, ela pode chegar ao desconto de quanto? E o que vocês já viram aí na realidade? Cada empresa credora ela tem uma condição de desconto e renegociação. Então tem empresas que conseguem dar até 90% de desconto, outras empresas dão condições melhores em parcelamento, tem empresas que dão condições de pagamento via Pix, que aí fazendo o pagamento via Pix é possível ter a baixa da negativação na hora. Então vale a pena vir aqui conferir ou acessar o aplicativo de casa mesmo. Joia, agora tem gente que não tem dívida ou não sabe que não tem dívida, né? Ela pode fazer esse trabalho de pesquisa, Daniel? Pode vir aqui só para constar se o nome dela está certinho? Isso, exatamente. Ela vem aqui com o documento dela, através do seu CPF a gente faz essa consulta para verificar se tem alguma dívida. Se tiver a dívida cadastrada na Serasa, ela consegue fazer a renegociação aqui na hora, é possível estar imprimindo o boleto e até fazer o pagamento. A gente consegue mostrar um pouquinho lá dentro como é que é? O pessoal tá pegando senha, como que tá a movimentação? Deixa eu abrir aqui para o nosso cinegrafista passar primeiro. Fala pra gente, precisa de senha? A senha a gente está distribuindo só se a fila for muito grande, mas por enquanto só chegar com um documento que é atendido. Tá joia, eu vou encerrar para o pessoal de casa aí, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que tá. O fluxo tá começando a movimentar bem lentamente, George. Mas fica o alerta aí para quem tá assistindo em casa, tem uma dívida ou não tem, quer saber se tem, passa aqui na Praça do Papa.
até o final de semana, como o Daniel explicou, é até o final de semana, né, Daniel? Isso, até o final de semana. No final de semana do dia 23, é das 9 às 13 horas, 1 hora da tarde. Então tá jóia, fica aí esse serviço importantíssimo, George. Pois é, Tainara, a imagem ali, né, dos atendentes. Gente, 1 milhão de capixabas estão com dívidas. Tá todo mundo ali à espera para te ajudar a renegociar. Então, vamos lá, vamos participar para dormir mais tranquilo, tá? Ali na Praça do Papa. Obrigado, Tainara. Agradeço aí também ao nosso entrevistado. Pessoal, olha que absurdo. Um homem foi preso em Ares suspeito de estuprar as 2 filhas. Segundo a polícia, as vítimas têm 11 e 15 anos. Além da violência sexual contra as meninas, ele também cometia violência psicológica contra a mãe delas. As investigações apontam que foram mais de 7 anos de todo tipo de abuso. De acordo com a Polícia Civil, ele confessou parte dos crimes em depoimentos. Foi cumprido o mandado de prisão por estupro de vulnerável e o suspeito foi levado para um presídio. Agora o flagrante de um assalto em Cariacica. A vítima é uma professora que caminha pela rua Constantino Moscon, no bairro São Geraldo 2, quando um ladrão passa de moto. Ele percebe que ela é um alvo fácil, está sozinha. O bandido então volta, aborda a mulher e leva o celular. A professora voltava do trabalho e não imaginava, claro, ser vítima de mais um roubo na região. Agora a gente fala do bairro Jardim da Penha, que lidera, sabe o quê? O número de furtos e roubos em Vitória. Os bandidos atacam casas, comércio e todo mundo que está na rua. Mas agora, vejam só, tem uma nova modalidade de crime na região. Acreditem que agora eles estão furtando a numeração que fica no muro das residências? Confere aí na reportagem. Enquanto fazíamos a reportagem, flagramos o aposentado Alcino Assim, tentando dar um jeitinho para colocar uma placa de plástico, já que a antiga, que era de metal, foi furtada por criminosos. Já levaram daqui, levaram da outra rua toda, tiraram. Tive que mandar fazer a base, colocar e depois pintar, porque eu pintei aqui, mas não deu certo. Já nesta casa, nem mesmo a caixa dos Correios foi poupada. Ela também foi levada por bandidos. E bem na frente, já na casa do Donizete, não foi diferente. A numeração também foi arrancada na última sexta-feira. Essa nova modalidade ocorreu agora nessa sexta-feira passada. Tem uma proporção mais ou menos de 40% das casas foram levados as identificações, os números que identifica as residências aqui em Pontal de Camburi. Eles retiram os números, levam e fazem a separação do que tem valor e o receptador é que compra esses números. Na mesma rua não é difícil encontrar outras casas com o mesmo problema. E em Jardim da Penha, os bandidos estão levando de tudo. Neste vídeo, um deles aparece roubando até mesmo uma parte do portão de alumínio. E o resultado foi esse, logo após o roubo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o bairro Jardim da Penha registrou só neste ano mais de 330 furtos e roubos a estabelecimentos comerciais, residências e também pessoa em via pública, fazendo assim do bairro um dos mais inseguros da cidade de Vitória. Na última semana, nós detectamos isso com mais intensidade, o roubo de placas de numeração de identificação, tanto das casas quanto também dos condomínios e comércio. Então, há 2 dias atrás, ou madrugada passada, fui ali na Rua do Canal, com muita intensidade, e nas regiões aqui de Jardim da Penha. As estatísticas são preocupantes. Cerca de 40% das placas de numeração foram furtadas. Os criminosos estão ficando cada vez mais ousados, desafiando a tranquilidade que os moradores desfrutavam no bairro. Agora, a comunidade se une para buscar soluções e garantir a segurança de todos. Hoje a gente pede socorro, tanto o morador quanto o comerciante. O comerciante está com medo de abrir o seu comércio. Então a gente pede uma atuação firme, que o Ministério Público esteja junto com as forças de segurança, Polícia Militar e Guarda Municipal, para que a gente, nesse momento muito crítico que o bairro está vivendo, venha socorrer as nossas famílias. Olha, a gente cobrou uma posição da polícia, mas a resposta parece ser sempre a mesma. A PM reforçou que faz o policiamento, além de desenvolver ações estratégicas na região. E lembra que é importante ligar para o 190 em suspeita de crime. Está aí quase sempre a mesma resposta, né?
Vamos dar uma pausa na ronda policial, porque nessa hora do almoço a gente vai falar de um assunto bem bacana, tá? Você sabia que chuchu, rabanete e hortaliças viraram matéria de sala de aula? É isso mesmo, a horta virou uma disciplina a mais e está transformando a rotina de alunos de uma escola na Serra. A garotada, por causa disso, está mudando hábitos e até concorrendo a prêmios. Tudo porque está colocando a mão na terra e plantando. Muito legal, vamos ver. Atenção, turminha, que a aula vai começar. Aqui na Serra, nós temos muitos empreendedores e um dos empreendimentos é a agricultura. A matéria de hoje é sobre um pouquinho da história do Espírito Santo e a galera se amarra. Vamos fazer o seguinte agora? Vamos sair da sala? Ué, mas como assim? É recreio? Não, claro que não. Na verdade, a gente vai para outra sala de aula. Vamos trocar português, matemática, história e geografia por cenoura, rabanete, cebolinha e beterraba. Que tal? É isso aí. A horta fica no espaço nos fundos da escola Herbert de Souza, em Colina da Serra. Aqui o ensino é com a mão na terra mesmo. Não existe nada mais raiz do que isso, né? Vamos plantar rabanete então, galera. Meu amigo, como é que você faz? Ó, eu faço assim, pego o cavo e boto a sementinha e enterro. Aí todo mundo participa, né? Aí tem que irrigar. Né, minha amiga? E tem que ligar o sistema de irrigação aqui. A gente tem que sair, senão toma um banho. Mas você pode pegar já planta já com raiz e fazer um buraquinho e já é mais fácil. Aí você pode pegar planta com raiz ou não, entendeu? Pra em casa você pode ter um vasinho e plantar normal, entendeu? E a irrigação começa. Enquanto o que a gente plantou vai recebendo água, vamos então colher o que já cresceu. Olha, rapaz, Gabriel, meu amigo. Essa colheita valeu a pena, hein? Valeu. Valeu muito a pena, aprendi muita coisa também. E qual planta que você mais gosta assim, de mexer, de trabalhar, de plantar, de colher? Cebolinha ali. A turma hoje trabalhou bem. E sim, fez uma boa colheita hoje, fruto do nosso trabalho, empenho, né, dia após dia, não só meu, mas também do Gabriel também, que é o professor que está apoiando aqui no projeto. Então, estamos colhendo o que plantamos, né? O que você não comia antes que você come agora? Rabanete, cebolinha, umas coisas. Você não gostava de rabanete nem de cebolinha. Passou a gostar depois que você conheceu as plantinhas de perto. Sim. O projeto surgiu em maio deste ano e a gente não pode nunca se atrever em dizer que essa não é também uma sala de aula, né? Eu sempre falo com eles que é uma extensão do que a gente faz lá dentro de sala, né? A proposta é pensada para que eles possam fazer algo fora de sala de aula, mas ao mesmo tempo aprendendo, participando e se tornando protagonistas do processo. E para onde será que vai tudo que os alunos colheram na horta, hein? Ora, para a cantina da escola, ué. Tem destino melhor? A cenoura, a cebolinha, a beterraba vão virar merenda. A escola também abre portas para um pomar literário que existe há 5 meses. Incentivo para leitura, para viajar pelo mundo por meio dos livros. Era uma vez um joelho que se chamava Juvenal. Eu me sinto tranquila, me sinto mais aliviada. A gente faz essa leitura coletiva compartilhada no ambiente ao ar livre, proporcionando para eles uma aula mais agradável fora do espaço de sala de aula. E não é só isso não, tem mais coisas interessantes que rolam por aqui também. Isso aqui é a bolota de semente, que a ideia é colocar a semente, deixar secar e depois distribuir para a comunidade, para os professores e jogar em terrenos baldios, porque assim a bolota ela vai fazer o processo natural. Chuva e sol, ela vai brotar e vai reflorestar. Aprendizado, consciência, conhecimento. Trabalho que está sendo reconhecido, viu? A iniciativa foi indicada a um prêmio estadual na área da educação. Todos os dois são, na verdade, grandes laboratórios incríveis de aprendizagem. No caso do pomar literário, o empreendedorismo, a questão da preservação da natureza e a questão da horta, é onde os alunos podem, na prática, desenvolver como ocorre o cultivo, de aprender a origem dos alimentos, que para eles, né, incentiva a alimentação mais saudável.
Projetos que são uma lição de hábitos saudáveis, né? Estimulam aí a interação e também a leitura. Parabéns a todos os alunos e professores. Vamos lá para fora um pouquinho, ver como é que está o tempo. Olha só, na região aí da rodoviária de Vitória, nenhuma nuvenzinha no céu. A gente percebeu que durante os vivos de hoje estava ventando bastante, inclusive a gente pode ver aí pela câmera também. Agora aí em Vitória, a gente está vendo na região da curva da Jurema, tem algumas nuvens, mas o sol também predomina. Vamos para onde agora? Estamos ali na Norte-Sul, em Jardim Camburi, também ventando bastante, mas o sol predomina na tarde desta terça-feira. E em Itapemirim, no sul do estado, uma mulher foi presa após matar o marido com uma facada. O soldador Irineu Luiz dos Santos, de 34 anos, foi atingido no peito. A esposa dele ligou para uma vizinha e confessou o crime. Disse que estava sendo agredida e deu a facada para se defender. O crime aconteceu no distrito de Itaoca. A mulher foi autuada por homicídio e está presa. Já em Viana, um homem foi preso por agredir a esposa em Universal. Danilo Ferreira foi levado hoje cedo para exames no DML de Vitória. De acordo com a PM, ele teria agarrado a mulher pelo pescoço e jogado a vítima no chão. Ela levou um soco na boca, teve ferimentos no rosto e também no joelho. O filho dela foi quem chamou a polícia. No local, a mulher disse que eles começaram a se agredir mutuamente, mas Danilo agiu de forma mais violenta. O suspeito de 31 anos foi atuado em flagrante por lesão corporal e injúria, os dois na forma da Lei Maria da Penha, e ele já foi encaminhado para o presídio. Estudantes do ensino médio de uma escola pública da Serra, esses aqui foram destaque, tá? Na Olimpíada Brasileira de Astronomia. Foram 70 equipes do Brasil todo e com o lançamento do Cosmo, o foguete criado por eles. Eles conquistaram o segundo lugar. Luciano Rossetti, vou chamar ele ao vivo porque você teve com esses alunos, né, Luciano? O pessoal quer ir para a NASA, tô sabendo. Pois é, meus amigos, olha só, o orgulho puro, né, do Tiago, do Wallace e do Cosmo, né, que é a obra de arte que eles criaram. O que é o Cosmo? O Cosmo é um foguete feito de garrafa PET. Mas não se engane não, viu? Porque o trem vai longe, o trem não, né? Foguete. O foguete vai longe e alto. E com esse desempenho, né, eles conseguiram vencer 70 equipes praticamente, né? Perderam para umazinha só, mas foi no detalhe, num pequeno detalhe. Mas eles conseguiram, assim, passar por muitas equipes, 240 estudantes do Brasil inteiro, do país todo, uma Olimpíada que foi disputada lá no Rio de Janeiro, né, no mês passado, a Olimpíada Brasileira de Astronomia, e eles faturaram o vice-campeonato. Vamos conhecer agora o Cosmo, que é o trabalho do Wallace e também do Tiago. Bora ver. Aí, se liga nessa garrafa PET. Sabe o que é isso? Isso é um foguete, gente. Sério? E foi com esse foguete, o Cosmo, que nossos amigos Wallace e Tiago levaram o vice-campeonato na Olimpíada Brasileira de Astronomia. É a dupla barra pesada que estuda no primeiro ano do ensino médio na Escola Estadual de Vila Nova de Colares, na Serra. Pessoas de vários estados, mentes completamente diferentes, ideias completamente diferentes, coisas que eu não pensei, que eles pensaram, que agora no ano que vem talvez eu possa tentar fazer. A Olimpíada aconteceu no mês passado no Rio de Janeiro. Só para você ter uma ideia, uma noção da dificuldade, participaram 70 equipes do Brasil todo, 240 estudantes no total. Quando o Wallace viu aquela galera toda, ele pensou na hora, xiii, lascou. Na minha cabeça, antes de ir para a viagem, eu pensei que seria menos pessoas, que não seria uma competição tão rigorosa assim. Aí chegando lá, eu vi lá 70 equipes de vários estados do Brasil, aí eu fiquei um pouco nervoso lá, né? Mas o foguete capixaba decolou e passou na frente da galera, faturando o segundo lugar com um lançamento de 148 metros e 60 centímetros, pouco menos de 1,5 metro do primeiro colocado. Passou com tudo, né, gente? Por 1,20 metro, a gente não pegava o primeiro lugar. Eles sempre demonstraram-se muito interesse por astronomia, sempre. Aí nós tínhamos uma eletiva, né, chamada NASA PET, né, que já trabalhávamos com foguetes de garrafa PET, e também nas aulas de química, sempre que surgia uma brecha, eles sempre queriam falar um pouquinho sobre astronomia. Aí daí veio a ideia de inscrevê-los na OP, né, e Mobfog. Eles testaram várias vezes, conseguiram resultados até melhores dentro da própria jornada,
mas a gente conseguiu os nossos 148,6 metros de alcance. É uma oportunidade que nós, como professores, às vezes a gente não tínhamos quando éramos alunos. E quando tem a oportunidade de conhecer outros estudantes, participar de oficinas, participar dessa jornada de um campeonato é muito importante para a parte estudantil, para o aprendizado, quanto para socializar. Olha aí, ó, o vídeo da competição. Esse foi o lançamento. O torneio tem 5 níveis de lançamento. Os meninos participaram do nível 4. Antes de chegarem no foguete premiado, nossos amigos Tiago e Wallace fizeram vários testes de vários protótipos diferentes. Por exemplo, ó, esse aqui é o teste, um protótipo. Teste 3, esse aqui é um teste também. Teste 4, teste 6... Cortaram algumas garrafinhas que não deram certo, faz parte, é do processo. Teste 5, esse aqui teste 7, outro protótipo. Teste 8, fizeram esse aqui, que é um foguete mais evoluído, né? Até chegarem no campeão. Esse aqui, ó, o Cosmo, né, Tiago e Wallace? Esse é o que é o Cosmo, foi o que ganhou o prêmio na Olimpíada Nacional, né? Foi muita pressão, a gente estava pensando que a gente não iria conseguir, estava muito, muita pressão, porque como é a nossa primeira vez no evento, a gente ficou muito pressionado, ficou com aquele pensamento pessimista, mas no final tudo deu certo, né? Agora vamos mostrar os meninos em ação, né? Vamos fazer o nosso lançamento. Equipamentos de segurança são importantes e os combustíveis, né? Vinagre e bicarbonato de sódio. Lá vai a contagem, hein? 3, 2, 1 e vai! Sucesso total, galera! Lançamento perfeito! Dá pra saber o porquê da premiação especial, né? Então, bora pra cima que ano que vem tem mais. Afinal de contas, foguete não dá ré. Eu realmente quero seguir nesse ramo de astronomia, física, quem sabe no futuro fazer o nível 5 lá na faculdade. Para a gente, como escola, é uma imensa felicidade. A gente realmente acredita que esse é o papel da educação, dar perspectiva a esses meninos, essas meninas e trazer esses resultados, que é um resultado para a escola, mas também para a educação do Estado. Ano que vem a gente vai com tudo. Chega lá, não para ganhar ouro, mas sim bater o recorde. Foguete não dá ré, né? Como se diz. Nunca. Foguete só vai para frente. É isso aí, galera. Foguete não dá ré, já diz o ditado, né? Parabéns, Wallace, parabéns, Tiago. E ano que vem tem mais, Jorge. Olimpíada Brasileira de Astronomia. Agora eles vão subir no degrau do pódio, né? Do segundo para o primeiro. Essa é a nossa torcida. Orgulho puro, gente. Valeu. É impressionante. Agora eu vou dizer uma coisa. Esse foguete, sabe por que ele é tão campeão assim? Você foi mostrando, né, as modificações que foram feitas. Porque ele tem as cores do Botafogo. Preto e branco. Não é não, Luciano? O que você acha? Eu acredito que sim. Esse ano, o senhor tem razão. Eu achei não que você ia tenho ficar como mudo de tirar novo, sua razão esse ano, meu amigo. Agora. Luciano, obrigado, parabéns aí para todos os É porque eu fiquei sem palavras, né? Quase que eu fiquei sem palavras. Quase, mas você estava ouvindo. Valeu, obrigado, querido. E olha, pista molhada e acidente em Colatina. Uma carreta tombou na BR-259 durante a manhã de hoje. Quem passou pelo local fez o registro e alertou para velocidade e prudência no trânsito. Chovia aí no momento da batida, ainda não há informações sobre feridos, nem o que era transportado na carreta. E está de volta à cadeia o policial apontado como autor do tiro que matou um adolescente em Pedro Canário. Esse crime foi em março desse ano, ele tinha sido solto há cerca de 2 meses, mas teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Tainara Nascimento tem as informações, é com você, Thay. Jorge, é exatamente isso. O policial, o cabo da Polícia Militar, Tafani da Silva Fernandes, que é apontado pela autoridade policial como o autor do disparo que matou Carlos Eduardo Rebouças Barros, um adolescente de 17 anos. Todo esse caso aí aconteceu no dia 1º de março e esse policial retornou à cadeia agora após ter a prisão preventiva decretada. E a gente fala retornou porque na época ele chegou a ser preso com outros 4 militares, mas ele saiu da cadeia em julho e agora retornou recentemente após essa medida. Agora, os outros 4 policiais continuam soltos desde o dia 3 de maio.
Mas a gente continua acompanhando esse caso, porque a cena ali foi gravada por câmeras de vídeo monitoramento. Essa imagem repercutiu aí todo o país, porque o adolescente aparece possivelmente imobilizado e esse policial apontado aí pela polícia atira nele, um outro sai mais adiante sem mostrar nenhuma reação. Depois esse adolescente, de acordo com os próprios militares, ele é socorrido, mas chega ao hospital já sem vida, já morto. A gente também entrou em contato com a defesa do Tafani, do policial, e a defesa informou em nota que vai continuar tomando todas as medidas judiciais, tentando aí a liberdade do policial, e também ressaltou que o policial continua sendo atendido pelo setor jurídico da Associação de Cabos e Soldados. E a gente também continua acompanhando esse caso, que foi grave ali, né, em Pedro Canário, com toda essa cena que repercutiu aí na mídia, não só aqui no nosso estado, mas também de todo o Brasil. Obrigado, Tainara, estamos de olho sempre. E um suspeito em fuga se acidentou em Rio Marinho, Vila Velha, hoje pela manhã. O homem de 22 anos teria quebrado a perna. Ele caiu de moto, estava com uma pistola e 2 carregadores. O homem estava com a moto que tinha furtado há poucos minutos, mas na fuga bateu em um carro e acabou caindo. Ele foi socorrido e autuado em flagrante por furto e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Assim que receber alta médica, será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. Bom, já estou aqui com o Eduardo Pinheiro, mais uma vez seja bem-vindo, Eduardo. Não bastassem os golpistas que ficam de olho, e esse assunto está bombando, né? Esses golpistas mandando mensagem para roubar nosso dinheiro. Agora tem um vírus, Eduardo, que faz isso na maior surdina, na maior tranquilidade. Como é que está funcionando isso? Ele rouba, usa o Pix para pegar dinheiro da conta? Explica para a gente direitinho. Então, Jorge, mais um vírus para estar nos aterrorizando, né? Esse vírus é o Blitz, né? É BR de Brasil. Ele só tem no Brasil, foi feito justamente para atacar Pix. Vamos ver aqui no primeiro slide como que ele age, como que esse vírus ele age. Primeira coisa que ele faz é ele envia um link, né? O atacante, o criminoso envia um link para a vítima. Esse link pode passar o próximo slide? Esse link pode ser no e-mail e principalmente nos mensageiros instantâneos como o WhatsApp. Então, um link é enviado para a vítima clica nesse link e aí é feito um download de um aplicativo malicioso, né? É direcionado para uma plataforma não oficial e ali é feito o download desse vírus malicioso que recebe as permissões de acesso para controlar tudo, praticamente tudo ali naquele dispositivo, naquele smartphone. E, por fim, ele vai monitorar e adulterar transações via Pix. O atacante não precisa nem estar monitorando em tempo real, ele pode estar na praia e quando o vírus detectar que tem uma transação via Pix, ele consegue mudar a chave e mudar o valor, Jorge. Automaticamente? Isso é impressionante, automaticamente. E como que a gente faz para evitar, então, esse vírus aí que tem um potencial muito, né, perigoso para as nossas contas financeiras? Veja bem, o que a gente vai fazer? Vamos ver o próximo slide. Primeira coisa, sempre desconfiar de links suspeitos, né? Voltando mais um slide, por favor. Sempre desconfiar de links suspeitos, é a primeira dica. Segunda dica é utilizar, sempre que for fazer um download, buscar as plataformas oficiais. Esse vírus aí, ele é direcionado para Android. Então, busca lá a plataforma oficial do Google do Android, ok? E sempre atenção ao instalar aplicativos. Observe qual é a finalidade do aplicativo, estude um pouquinho qual é a finalidade do aplicativo para não estar instalando esses aplicativos maliciosos nos seus dispositivos. E, por fim, conferir os dados do Pix. Antes de você confirmar a transação, volte uma tela, verifique se é a chave que você digitou, a chave Pix que você digitou, e se é o valor também que você digitou. Agora, aí você confirma. Ele muda, você digitou, por exemplo, a chave Pix e vai lá, por exemplo, digitar a sua senha. Ele muda nessa transferência, em que momento você consegue ver que houve uma modificação de quem vai receber o seu dinheiro? Então, é no momento que você vai confirmar. Depois que você digitou o seu código, sua chave de segurança. Você digitou, você tem que voltar e digitar uma segunda vez. Porque aí você vai saber que ele adulterou, então tem um vírus aí no seu dispositivo. Então, o recomendável é você não fazer no seu aparelho mais aquela transação. E, eu já vou antecipar aqui a dica, é você formatar o aparelho, resetar o aparelho, para você eliminar aquele código malicioso. É a melhor dica. E se você foi vítima desse golpe, teve dinheiro aí, você percebeu imediatamente que você teve dinheiros removidos da sua conta, desviados, a próximo slide a gente vai ver o que você tem que fazer se você teve dinheiros desviados via Pix.
Mecanismo especial de devolução, isso é um recurso que foi criado pelo Banco Central. Primeira coisa que você tem que fazer é fazer um boletim de ocorrência policial, depois corre lá para o seu gerente para ativar o banco, né, para você avisar o banco de que foi feita essa transferência devida. O gerente da sua agência vai fazer contato com a gerência da conta do destinatário e vai ali suspender por até 72 horas a transferência até verificar que de fato foi aí uma fraude. Agora, antes de eu verificar que houve uma mudança de chave, olhando no meu celular, eu tenho como descobrir se esse vírus está no meu celular? Muito difícil, é um vírus novo, geralmente existe o zero day, né, que é um tempo que leva para que as plataformas de antivírus consigam detectar um vírus. Então, na faixa de 90 dias. Então, como é um vírus muito novo, provavelmente os antivírus ainda não detectam esse código malicioso. Então, a melhor dica de segurança realmente é você voltar e ver se foi verificada a chave e o valor do Pix da transação que você está realizando. Ou seja, o vírus não tem como modificar, transferir o dinheiro depois de eu digitar a minha senha. Tem que ser antes. Ele modifica a chave antes. Ele modifica a chave antes. Aí você faz essa verificação para você ter mais segurança. Muito bem, Eduardo. Obrigado aí pelas informações. É preocupante, não é? É preocupante. E precisamos ficar sempre em alerta total. Valeu. Muito obrigado. Até terça-feira que vem. Até a próxima terça. Foram retomadas hoje as aulas na Escola Municipal do bairro Cidade da Barra, em Vila Velha. Ontem, um homem invadiu o colégio para tentar fugir de uma perseguição. Viaturas da Guarda Municipal, Polícia Militar e o SAMU cercaram a Escola Municipal Alger Ribeiro Boçóis, que fica em Cidade da Barra, Vila Velha. Os alunos foram liberados pela manhã. A Prefeitura de Vila Velha preferiu se manifestar por nota, informando que o homem entrou na escola fugindo de uma perseguição. As próprias pessoas que perseguiam o rapaz é que retiraram ele da unidade de ensino. O motivo dessa invasão ainda é desconhecido. Durante a tarde, o aviso de suspensão das aulas no portão pegou muitas famílias de surpresa. Eu não consegui ter certeza se ia ter aula ou não. Aí eu cheguei aqui, não tem aula, não fui avisado de nada. E a gente fica nessa insegurança, né? Como é que deixa o filho vir para a escola com a certeza que não vai acontecer nada? Fiquei impressionada só com a falta de aula e por ter invasão, né? Esse é um perigo, né? Estiver trabalhando, deixar nossos filhos na escola. A Guarda Municipal de Vila Velha informou que fez uma ronda no entorno. Nem o suspeito, nem o grupo que o perseguia foram localizados. A Prefeitura informou que uma equipe da Guarda Municipal está na unidade para auxiliar a entrada e saída dos alunos, dos professores e também de todos os outros funcionários. O Ministério Público Estadual recomendou que o Estado faça reparos na terceira ponte e também na ciclovia da Vida. Entre os problemas na estrutura estão desníveis e buracos na pavimentação da nova faixa e também no concreto da ciclovia. Aberturas nas barreiras de proteção da ciclovia, falta de parafusos fixadores em alguns pontos, falta de iluminação adequada nas pistas, entre outros problemas. O prazo de 10 dias encerra no próximo sábado, dia 23 de setembro. As obras de ampliação da terceira ponte e da ciclovia foram entregues no dia 27 de agosto. A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura disse que não recebeu a notificação, que está à disposição dos órgãos reguladores e de outras instituições competentes para dialogar sobre o equipamento entregue. Vamos falar agora de empreendedorismo feminino, porque agora vai valer prêmio. O governo do estado, por meio da Secretaria Estadual das Mulheres, está lançando o prêmio Elas. O objetivo é destacar as organizações não governamentais, instituições e outros movimentos coletivos. Elas são empreendedoras e tiram do trabalho coletivo o seu sustento. No Instituto Conexão Perifa, no bairro São Benedito, em Vitória, funcionam vários projetos, como o Coletivo Beco, a Conexão Mulheres e o Se Conecta Juventude. Neste imóvel alugado, elas dão apoio às mulheres de periferia, com muito aprendizado sobre empreendedorismo, economia solidária e enfrentamento à violência doméstica. Todo o trabalho desenvolvido aqui pode ser premiado. No dia 2 de outubro, a Secretaria Estadual das Mulheres vai instituir o Prêmio Elas. Esse prêmio vai contemplar 3 ONGs e 6 instituições que não tenham CNPJ, que sejam informais, mas que trabalhem com empreendedorismo feminino.
O Prêmio Elas ele tem o objetivo de, em primeiro lugar, conhecer essas entidades, mapear, conhecer o que elas estão fazendo pelas mulheres nas suas comunidades, também potencializar financeiramente para que tanto entidades formais quanto não formais consigam caminhar realizando seus projetos, realizando as suas atividades na sua comunidade. Nós vamos lançar esse edital através da Secretaria Estadual das Mulheres. Esse edital vai ser um chamamento dessas entidades que vão se inscrever, vão apresentar os projetos que executaram durante todo esse ano. Empreender não é tarefa fácil e o recurso é o que mais falta. Se ganhar, Rosiane já sabe onde vai aplicar o dinheiro. Bom, o dinheiro vai ser destinado para a reforma da estrutura, da laje, que a gente precisa primeiro estar colocando esse contrapiso, porque está tendo muita infiltração todas as vezes que chove. E a salinha onde é a sala das crianças hoje, a gente vai transformar na sala de economia solidária e colocar a salinha das crianças lá para cima. Dinheiro é importante, mas ter um espaço para chamar de seu não tem preço. Ótima iniciativa, né? O edital será publicado no dia 2 de outubro e o período de inscrição acontece até o dia 20 do mesmo mês. A seguir, futebol na TV Tribuna. Hoje tem PSG e Borussia Dortmund pela Champions League. A gente vê já já. Estamos de volta agora 12h54 e hoje o futebol está de volta na tela da TV Tribuna SBT com o jogão entre PSG e Borussia Dortmund. E o apresentador Fred Ring fala mais sobre esse jogo. Diz aí, Fred. Fala galera, tô passando com um convite muito importante, fundamental para sua agenda, porque nessa terça-feira, a partir de 15 para as 4 da tarde, para todo o Brasil, na tela do SBT, a gente vai voltar com a fase de grupos da UEFA Champions League, a maior competição de clubes do planeta, e só podia ser com um baita clássico. No Parc des Princes, Parque dos Príncipes, em Paris, o PSG, que agora só conta com Kylian Mbappé e suas outras estrelas, enfrentando o sempre difícil Borussia Dortmund de Marco Reus e companhia no Grupo da Morte. Nessa terça, para todo o Brasil, a partir de 15 para as 4 da tarde, todo o nosso time está esperando vocês para a reabertura da fase de grupos da UEFA Champions League. Futebol no SBT, você já sabe, né? A paixão é aqui. É um jogo que promete muitas emoções, então não perca PSG e Borussia Dortmund hoje às 15 para as 4 da tarde. A Polícia Federal cumpriu 6 mandados de busca e apreensão no estado numa operação de combate a fraudes bancárias. Em Linhares, Serra e Guarapari, em busca de informações. A quadrilha enviava mensagens eletrônicas como SMS ou e-mail para as vítimas com links com vírus. Quem clicava, eles conseguiam ter acesso a dados bancários, senhas e outras informações pessoais. A operação, chamada de Iceberg, apura crimes de associação criminosa, furto mediante fraude, lavagem de capitais e invasão de dispositivo informático. Começou hoje a Semana Nacional do Trânsito. Até a próxima segunda, dia 25, ações educativas serão reforçadas nas rodovias. Muitos fatores podem provocar acidentes de trânsito, como as condições das estradas e falhas mecânicas. Mas é o comportamento dos motoristas o principal responsável pelas fatalidades. Acidentes, eles são provocados por diversos fatores. Dentro do boletim de um acidente que os órgãos têm quando preenchem, ele coloca lá a possível causa do acidente. Uma boa parte a gente fala e analisa pela perícia que a gente realiza, pela fiscalização, pelo que a gente colhe de vestígios e pessoas que flagraram, é que a maior parte é imprudência, é fator humano. Não é fator veículo, não é fator engenharia de tráfego, é o fator humano. É com o objetivo de mudar esse cenário que a Polícia Rodoviária Federal deu início a mais uma Semana Nacional de Trânsito. Segundo o superintendente da PRF, desde o ano passado, houve uma redução nos acidentes de trânsito nas rodovias do país. Apesar dos índices positivos, a imprudência de muitos condutores ainda é algo preocupante. De janeiro a agosto desse ano, 543 vidas foram perdidas em rodovias aqui no Espírito Santo, o equivalente a 2 mortes por dia. Esses números dão ao Brasil o 4º lugar no ranking dos trânsitos mais perigosos do continente, segundo a Organização Mundial da Saúde. Dirigir em alta velocidade, dividir a atenção entre o celular e o volante,
desrespeitar a sinalização ou não usar o cinto de segurança. Atitudes que todo mundo já conhece e mesmo assim continuam sendo desrespeitadas. Elas fazem parte do conjunto de ações educativas e de fiscalização que serão feitas pela PRF. É uma abordagem educativa, porém, flagrando uma infração de trânsito, o infrator, o cidadão, o usuário, ele não vai deixar de ser autuado, ele vai ser autuado. É importante aí a conscientização, né? Bom, a gente fica por aqui agradecendo sempre a sua audiência e eu te espero amanhã, 20 para meio-dia. Até lá!